Agora eu tenho que passar o material no
Aí eu vou te falar um negócio aqui, parça. Tio Patias está aqui pra vocês ficarem mais loucos. Pá, 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 pá.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Professor Danilo Alisson aqui de Química com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né, ao nosso reforço do ProMais, dessa vez de maneira remota, tá bom? Vamos lá. Podemos começar? Tem mais alguém para entrar? Quem sabe dizer? Já estamos em quantos? Pode começar. Podemos? 19. Dá mais dois minutinhos aí para ver se entra mais alguém, tá? O que é isso aí, meu filho? Minecraft? A doença? Aliás, eu queria alertá-los de uma coisa, pô. As mensagens elas serão observadas, a aula será gravada e a coordenação está de olho em tudo que vocês falarem e tudo que vocês escreverem, tá bom? Então, muito cuidado, estejam comportados o tempo todo, tá bom? Vamos lá. Como foi a prova? Foi boa, turma? A prova? Não foi muito boa a prova? Professor, eu não achei a prova essas coisas todas, não.
Não gostei muito, não. Pois é, Não, eu gosto professor, mais ou menos. mais ou menos. Não estava parecido com a revisão, não? Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Pois vamos fazer uma revisão, uma revisão de tudo que aconteceu até agora, tá? Ok? Vou contar pra ela quando ela acordar. Vamos lá. Eu vou desativar o áudio aqui de todos, tá? Eu na janela. Vamos desativar aqui. Mulher. Muito bem. Deu certo. Deixa eu pegar agora aqui o material do segundo. Onde é que fica o download? Deixa eu ver aqui. Isso aqui pode sair. Eu baixei da... Aqui. Foi É aí porque que é ela um, usou aí, naquela hora? é um outro iPad aqui. Ó. Não, esse aí é o Não, mesmo. foi trocado. Foi trocado. Ah, foi mesmo. Eu tinha baixado, mas eu baixo aqui rapidinho. Aqui. Voltar para a tela. É porque o material tá tendo vídeo? Tá tendo a sala tá funcionando? Ou aqui é para gravar a tela, né? Mas olha, para a transmissão. Aí eu, pronto. Ele vai baixar na É, tela. turma, só um instante, tá? Só um instantinho, só baixando aqui uma coisa. Deu. Pronto. Obrigado, Tati. Pronto, pessoal. Agora vamos dar continuidade aqui. Vamos começar de fato, tá?
Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem, ok? Desejo um bom retorno das aulas para todos nós, ok? E vamos em frente. Qualquer coisa, mandem mensagem se tiverem dúvidas, tá? Para que eu possa ajudá-los. Bom, eu resolvi fazer uma revisão de tudo, como nós passamos um tempo aí sem... Oi, amor. Amorzinho, são todas é o capítulo 1, 2, 3 e 4, tá? Tá bom. Ok? Nós faremos uma recapitulação aqui, coisa rápida, tá bom? Tá bom. Ok. Muito bem. Nós chegamos a... Tá chegando bem para vocês aí o slide, tudo bacaninha? O áudio? Tá, o áudio e o slide tá ok, professor. Professor, Oi. o senhor vai começar o livro 2, vai? Não, ainda não, meu bem. É ordem da casa que a gente faça durante essas 3 primeiras semanas somente revisão, tá? Ah, sim, obrigada. Ok, por nada. Muito bem. Pessoal, aqui nós temos a apresentação do que seria uma solução, né? Solução química. Vocês lembram que nós podemos ter um soluto e um solvente, não é isso? O solvente universal é sempre aquele que você já conhece desde criança, que é a água. Aquele que está em menor quantidade é o soluto. Lembra disso? Então, eu somando o soluto mais o solvente, eu tenho a solução. Professor, me dê um exemplo. Você quer beber uma água com açúcar, a água é o solvente, né, em maior quantidade. Você põe 2 colheres de açúcar. Então, o açúcar é o seu soluto, tá bom? Então, aqui ele fez um experimento, nesse slide, e ele fala o seguinte, ó, ele pegou uma colher de açúcar e colocou em água, tá? Professor, quando ele colocou em água, eu vejo aqui que essa água parece, microscopicamente, ela me parece normal, parece água normal. Mas se eu provar, eu percebo que ela é uma água com açúcar. Então, primeira coisa, isso aqui é uma mistura. E toda mistura é uma solução. Professor, por que é uma mistura? É uma mistura porque você misturou, você colocou para interagir 2 substâncias, né? No caso, a água e o açúcar. Pessoal, vocês lembram a diferença de colóides? Lembram a diferença de solução verdadeira? E lembram a diferença de suspensão grosseira? Isso aqui vai ser importante para a gente. O que é que me distingue uma solução de uma suspensão grosseira, por exemplo, de um colóide? Porque na solução, você não consegue ver as partículas do disperso. Lembra daquele conceito que a gente viu do disperso e do dispersante? Isso é importante, ok? Deixa eu só sincronizar a caneta aqui para a gente utilizar. Pronto. Emparelhei aqui a caneta. Vamos lá. Acho que agora ela funciona. Então, quando você misturou aqui o soluto com o solvente, você tem uma solução. 2 substâncias interagiram e formaram uma outra, uma mistura. Nesse caso aqui, a mistura ela é homogênea. Professor, por que ela é homogênea? Porque ela possui apenas uma fase. Lembre, fase é tudo aquilo que eu consigo ver. Se eu estou vendo só uma coisa, se eu estou vendo somente essa água aqui, macroscopicamente ela me parece perfeita, né? Sem usar as propriedades organolépticas, como o paladar, eu poderia até dizer que essa água aqui, ela é pura. Na verdade, ela é uma mistura de água com açúcar, mas ela é uma solução homogênea, tá bom? Muito bem. O segundo experimento, ele me dá a mistura. Tatiana, eu queria usar a caneta. Não tem como eu colocar a caneta. Eu tentei parear, não deu não. Só um instantinho, pessoal. Aqui.
Só um instantinho. Enfim, deixa quieto. Enfim, pessoal, eu queria aqui usar a caneta, por enquanto a gente não conseguiu, mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Nesse segundo experimento, eu tenho a adição. Só mais um instantinho. Pessoal do apoio técnico aqui. Que o nosso deve estar ativo, que é uma acessibilidade. Aí ele disse que ele vai dizer que vai aparecer na tela. Tem certeza que apareceu não? Você não tem? Não. A doutora eu tirei Tem outro programa aqui para usar? Por que ele não aparece no... Onde é que você está? Aqui, ó. Vou enviar bem para as casas. Entendi. Ele abre a tela toda, será? Só que aí eu vou Cacei. de um em um, né? Ele não abre o PDF mesmo, não, né? Só assim, né? É, só assim. Aí você pode fazer assim. Aí você pode Ok. riscar. Acho que é porque não tá todo baixo no PDF. Então, tentando me lembrar como foi que fez. Baixei dos livros. Ok, turma. Vamos lá. Então, qual foi o slide que nós paramos? Slide 2. Aqui, o segundo experimento, né? Nesse segundo experimento aqui, eu tenho uma adição da areia, que funciona como um soluto, e a água, que funciona como solvente. Então, eu pus soluto no solvente. Dessa maneira aqui, me aparenta uma solução o quê? Heterogênea. Por que eu consigo classificar essa substância como heterogênea? Porque eu consigo ver fases, né? Fase é tudo aquilo que eu vejo, ó. Eu consigo ver uma fase aqui mais clara, né? E por decantação, eu consigo ver a areia, o grão de areia que é mais pesado, eu consigo ver no fundo. Se eu tenho duas fases, então ela é uma mistura heterogênea. Ok, pessoal? Isso aqui é conhecido como suspensão grosseira, tá? Por que grosseira? Porque as partículas de areia, elas são maiores do que 1 nanômetro, tá bom? Muito bem. Passando para o próximo slide. Veja, eu teria aqui o experimento 2, passo logo para o experimento 3. Ao se adicionar água quente a uma proporção de gelatina e agitar, a gelatina se distribui uniformemente por todo o líquido. Aparentemente, essa gelatina aqui, ela é o quê, pessoal? Uniforme, né? Eu consigo ver somente a cor vermelhinha aqui na gelatina. Mas você deve lembrar, lá das últimas aulas, quando nós estudamos colóides,
que a gelatina ela é um colóide, que embora a olho nu, macroscopicamente eu não consiga ver, microscopicamente eu vejo o disperso mais o dispersante, tá? Então, não vá classificar a espuma de barbear, não vai classificar a gelatina como uma solução homogênea. Gelatina, espuma de barbear, creme dental, todos eles são colóides. E todo colóide, aparentemente, é homogêneo, mas microscopicamente não é, ok? Só uma revisãozinha aqui para a gente. O quarto experimento, eu tenho aqui enxofre, que foi adicionado à água, né? Num determinado momento foi misturado esse enxofre, ok? Depois ele sofreu decantação, ou seja, as partículas pesadas de enxofre ficaram no fundo do beck, tá? Ao se adicionar água a uma proporção de enxofre com agitação, antes da sedimentação do enxofre, num dado momento as partículas se distribuem uniformemente. No entanto, quando você deixa decantar, você consegue ver aqui algumas fases, tá? A mistura é aparentemente homogênea. Isso aqui acontece muito, por exemplo, quando você adiciona muita quantidade de açúcar no café, no suco, no leite, em qualquer líquido. Você mistura, ela fica muito concentrada. Você pode ver aqui que eu tenho muito enxofre em relação ao volume de água, não é isso? E, consequentemente, você deve lembrar que nós temos o coeficiente de solubilidade. E, certamente, esse coeficiente de solubilidade foi estourado. Professor, como é que o senhor pode afirmar isso? Tanto foi estourado, como está aqui se sedimentando o soluto. Ok? Então, essa mistura aparentemente é homogênea, mas se ela passar por um processo de decantação, ela se demonstra heterogênea. Ok? Então, os experimentos 1, 2 e 3 mostram substâncias que se distribuem uniformemente em uma na forma de pequenas partículas. Sistema 1, água e açúcar. Sistema 3, eu tenho a gelatina. Sistema 4, eu tenho água e enxofre. Todo esse tipo de mistura chama-se dispersão, tá? Por quê, professor? Porque você consegue ver a partícula aqui, você consegue ver as partículas do disperso, tá bom? Dispersão. Dispersão são sistemas em que uma espécie se distribui de maneira uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. E a outra que deixa o disperso nadar é o disperso. Professor! Quem é que está? Só levem a sério, tá? Professor, só tirou a tela. Pera aí, amorzinho, deixa eu só desativar o áudio aqui, porque tem gente fazendo palhaçada aí. Só um instantinho. O áudio. Isso é o mínimo, né? Que você tem que fazer é ficar calado, né? Ok? Enfim, vamos voltar para lá.
acredito que nós estávamos aqui, né? Então, dispersão são sistemas em que uma espécie se distribui de maneira uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso, e a outra é o dispersante. Veja, a água é o dispersante, não é isso? A água é o solvente universal. Se eu ponho açúcar, se eu ponho o sal, esse é o disperso. Esse, teoricamente, está em menor quantidade. Água mais açúcar, eu tenho o quê? Eu tenho uma dispersão, tá bom? Classificações das dispersões. Eu tenho a suspensão dispersa com diâmetro superior a 10 a menos 4 centímetros. Exemplo lá, água mais enxofre. Eu tenho uma dispersão coloidal, tá? Disperso com diâmetros entre 10 a menos 4 centímetros e 10 a menos 7 centímetros. Exemplo, água mais gelatina. E eu tenho um disperso com diâmetro inferior a 10 a menos 7. Ou seja, o raio dessas partículas é muito pequeno. E quando a gente fala de raios muito pequenos, partículas pequenas, a gente fala de soluções, tá bom? Deixa eu passar aqui, dar uma passada. Ó, a maioria das soluções são líquidas, porém existem soluções gasosas e soluções sólidas, tá? Por exemplo, o ar atmosférico, ele é composto, ele é uma mistura, embora ela é uma mistura homogênea, correto? Mas eu tenho o gás oxigênio, tenho o gás nitrogênio e outros gases, tá? Eu tenho o ouro, que é uma mistura sólida. Eu tenho o bronze, que é uma mistura de cobre mais estânio, tá? Então, tanto o ouro quanto o bronze são misturas sólidas. Deixa eu dar uma avançada. Tem um outro slide para mostrar para vocês. Outro termo que nós trabalhamos em sala de aula, vocês devem lembrar, é a concentração das soluções, tá? A gente tem a concentração comum e tem a molaridade. Eu acredito que vocês devam lembrar disso. Estudamos concentração comum, estudamos molaridade e estudamos molaridade, ok? Bom, a concentração comum eu encontro como, pessoal? Pegando a massa do soluto, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Tudo que é soluto é 1. Tudo que é solvente é 2. 1 mais 2, solução. Então, a solução ela é composta pelo soluto mais o solvente. Se eu pegar a massa do soluto pelo volume da solução, eu tenho a concentração comum, ok? Professor, vamos lembrar de uma forma diferente. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui para você. Turminha, eu tenho aqui um determinado becker, né? E eu pus um certo volume de água. Eu vou dizer que 0,2 litros de água, tá? E aqui eu vou adicionar açúcar. Desculpa, eu vou adicionar sal, NaCl. E vou colocar aqui 3 gramas, tá? Pessoal, quem é meu soluto e quem é meu solvente? Fica claro para a gente que o meu soluto... Deixa eu ver se eu troco aqui. Fica claro para a gente que o meu soluto, que é o menor quantidade, é o cloreto de sódio. Então, ele é o meu MZ1, é a massa do soluto. Enquanto que 0,2 litros é o volume de quem, pessoal? É o volume da solução. Ok? Para eu achar essa concentração de sal nesse volume, eu pego concentração comum, é a massa do soluto, pelo volume em litros da solução. E aqui nós treinamos bastante que o volume da solução é volume do soluto mais volume do solvente. Não foi isso? Muito bem. Aqui nós teríamos o seguinte,
a concentração comum vai ser a massa do soluto, que é 3 gramas, não é isso? Pelo volume da solução, que é 0,2 litros. E aqui nós teríamos, fazendo a divisão, de maneira hipotética, nós teríamos 3 dividido por 0,2, isso aqui daria 15 gramas por litro, tá? Ok? Aqui seria a concentração comum. Lembrar, concentração comum é a relação da massa do soluto que está contido em um determinado volume da solução. E o volume da solução é volume do soluto mais volume do solvente, ok? Aproveito a oportunidade para lembrar para vocês o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Comentamos também bastante em sala a diferença entre soluto, a diferença entre concentração comum, a diferença entre concentração comum e densidade. Enquanto a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução em litros, né? A densidade é a massa da solução e por solução você tem M1, a massa do soluto, mais a massa do solvente, que é M2, pelo volume da solução, que é V1, volume do soluto mais volume do solvente, que é 2. Tá, pessoal? Então, a principal diferença entre concentração comum e de densidade é que na concentração comum você está falando de massa de soluto em relação ao volume da solução. E a densidade você está falando da massa da solução, ou seja, soluto mais solvente, mais o volume da solução, que também é soluto mais solvente. Ok? Vamos voltar aqui. Então, está aqui, concentração comum, a unidade, lembrar bem, é gramas por litro, tá bom? Ó, lembrar a densidade, ó, a relação entre massa e volume de um corpo. Novamente, lembrando aqui que a massa da solução, soluto mais solvente, pelo volume da solução, que também é soluto mais solvente, ok? Concentração molar, tá? Vamos dar uma olhada aqui, turma. Concentração molar, você deve lembrar o seguinte. Professor, o que é a concentração molar? Eu não lembro. Concentração molar você deve também conhecer por molaridade, ok? O que é a molaridade? Lembra desse Mzinho aqui que a gente fazia? Molaridade, N1 pelo volume em litros. É isso? E aqui, pessoal, aqui nós temos a concentração, nós temos aqui a unidade mol por litro. Quando a gente faz a diferença entre concentração comum e molaridade, a gente tem o seguinte: concentração comum é grama por litro, enquanto a molaridade é o mol por litro, tá? Então, também saber dessa diferença aí. Professor, outra fórmula que nós estudamos. Você também deve lembrar dessa formulinha aqui, ó. Você deve lembrar que nós estudamos essa fórmula aqui, ó. Título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Massa da solução é M1, que é soluto, mais M2, que é solvente. Não foi isso? Nós estudamos também o título em volume, que é o volume do soluto pelo volume da solução. Então, esse V aqui é V1, que é do soluto, mais V2, que é do solvente. Ok? Deixa eu voltar aqui e saber de vocês se há alguma dúvida por enquanto. Só um instantinho.
Turma, alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Ok, pois vamos seguir adiante, tá? Vamos seguir adiante. Tá aqui, título, né? Título, no caso, título em massa, a massa do soluto pela massa da solução. Se você quiser fazer em porcentagem, você multiplica esse título que você achou aqui, você multiplica por 100, tá? Título em porcentagem. Eu lembro que na nossa provinha havia até uma questão desse tipo, ok? Muito bem. Deixa eu ir para o próximo slide, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pronto. Pessoal, eu não sei se vocês lembram que na prova nós chegamos a falar sobre diluição. Você lembra? Volume, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Eu acredito que vocês devam estar lembrados. Muito bem. Professor, para que serve a diluição das soluções? Bom, temos alguns exemplos no nosso cotidiano, já comentamos até em sala, que se você tem um suco muito concentrado, um suco de maracujá, sei lá, alguma coisa assim, muito ácido, uma grande concentração de ácido, o que é que você faz? Você dilui em água, você põe mais solvente, é isso, você põe mais solvente para que eu tenha uma diminuição da concentração. Então, a diluição no nosso dia a dia é muito comum para realizarmos a diluição de soluções, ou seja, acréscimo de mais solvente a uma solução mais concentrada, tá? Exemplo, usamos um pouco de água quente em um café para torná-lo mais fraco. Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando a sua aplicação. Adicionamos água ao suco de fruta concentrado, né, o exemplo do suco de maracujá, para obter uma bebida de sabor mais agradável, tá? Então, podemos definir que diluição é um processo que acrescenta mais solvente a uma solução um pouco concentrada, tá? Fica claro aqui para a gente nessa figura, pessoal. O que é que acontece? Se eu tenho algo muito concentrado, o que é que nós faremos? Nós colocaremos solvente, né? Colocaremos solvente aqui para eu diminuir a concentração de determinada substância. Vamos imaginar aqui que eu tenha uma água, um volume de água e coloquei muito sal, tá? Então essa água está muito salgada, tem uma concentração muito grande de sal. Eu quero diminuir essa concentração de sal. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar solvente. Quem é o meu solvente aqui? Vamos imaginar que seja a água. Pessoal, eu acredito que deva ficar claro também para a gente que quando eu ponho mais solvente, aqui eu tinha um volume inicial, não é isso? Aqui, nessa região, eu teria um volume inicial. Quando eu ponho solvente, o meu volume final, logicamente, não será igual ao volume inicial. Então, eu tenho um volume inicial e, consequentemente, eu tenho um volume final. Por isso que a gente usou aquela fórmula na questão da prova, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final.
ok? Essa é a fórmula da diluição. Em outras palavras, turma, o que é diluir? É colocar solvente. Com que intuito? Com o intuito de diminuir a concentração. Tá bom, pessoal? Os termos diluído e concentrados são usados em comparação entre soluções. A expressão solução diluída significa uma solução com maior concentração relativamente pequena de soluto. De acordo? Novamente, a expressão solução diluída significa solução com menor concentração de soluto. É isso? Volto para cá. Aqui eu tinha muita concentração de sal. Coloquei um volume de solvente. O que é que aconteceu? A concentração de sal diminuiu. Aumentei o solvente, diminuí a concentração de soluto. Consequentemente, meu volume inicial é diferente do meu volume final, ok? Não está funcionando a caneta. Muito bem. A expressão solução concentrada significa solução... Eu tô sem caneta. Só um instantinho, pessoal. Vai ter descarregado, né, caneta? Não, sem caneta. Não escrevi nenhum. Tá, Não escrevi nenhum. nele. Tenta subir no outro para ver se funciona. Qual? Naquele Não, biblioteca. cadê aquele programa que a Tati colocou que era assim? De biblioteca. Nesse aí não coisa não. Tem que baixar pro... Agora ele funcionou. Não estava funcionando aqui também, não. Mas eu queria... Esse aqui, né, bicho? Mas eu saí desse PDF aqui. Eu quero... Não quer sair? Não, mas enfim, pode deixar lá. Continua lá. Que é a caneta, né? É o jeito. Tá. Aditivo aqui, tá? Pronto. Obrigado. Então, a expressão solução concentrada significa solução com concentração relativamente elevada de soluto. Se eu tenho... Deixa eu voltar aqui para escrever. Uma solução concentrada seria o seguinte. Eu tenho aqui 0,1 litro de um volume de solução e tenho uma massa de 0,3 gramas, tá? Isso aqui é uma solução 1. Então, aqui é a minha primeira solução, solução 1. Eu tenho aqui solução 2, que seria o mesmo volume, 0,1 litro. E aqui eu vou colocar uma massa de soluto igual a 0,6 gramas, tá? Vamos usar a formulinha da concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume em litros da solução, correto? Então, aqui eu tenho concentração comum igual a 0,3 gramas dividido pelo volume da solução, que é 0,1 litros. Fazendo essa divisão, nós teremos concentração comum igual a 3 gramas por litro, tá? Guarda essa concentração aqui, que é para a solução 1.
Agora vamos imaginar uma solução, uma concentração para a solução 2. Vejamos aqui. Eu tenho soluto com massa, eu tenho soluto de massa 0,6. Então, concentração comum é meu soluto, a massa do meu soluto, pelo meu volume de solução. Então, nesse caso aqui, dessa solução, eu tenho a massa do soluto 0,6 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 0,1 litros. Isso aqui vai me dar, logicamente, 6 gramas por litro, tá? A que conclusão nós chegamos, pessoal? Aqui eu tenho 6 gramas por litro. Turma, nas mesmas condições de volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, quando eu coloquei aqui um determinado volume, uma determinada massa de soluto, eu cheguei a essa concentração. Quando eu dobrei a massa no mesmo volume, eu dobrei a minha concentração. Pessoal, quem é mais concentrado? Qual a solução é mais concentrada aqui? A solução 1 ou a solução 2? Logicamente que a solução 2 é mais concentrada. Por quê, professor? Porque você tem maior quantidade de soluto, maior soluto, em relação ao mesmo volume. Pessoal, vamos grosseiramente, de uma maneira bem cotidiana. Você colocou 0,3 gramas de açúcar aqui em 0,1 litros, tá? Nesse exemplo 2, você colocou 0,6 gramas. Se você fosse provar essa água com açúcar da solução 1 e a água com açúcar do 2, onde é que nós teríamos a maior sensação de doce? Logicamente, seria onde, pessoal? Na solução 2. Por quê? Porque eu tenho maior concentração de soluto, ó, de M1 em relação ao mesmo volume. Aqui eu tenho 3 gramas de soluto a cada litro. Na segunda solução, eu tenho 6 gramas de soluto a cada litro. Ok? Então, é importante que a gente tenha sempre essa noção de concentrado e diluído. Professor, se esse é concentrado, se você diz que a solução 2 é mais concentrada em relação à solução 1, o senhor também pode dizer que a solução 1 é mais diluída em relação à solução 2, não pode? Pode sim. Então, a solução 2 é mais concentrada em relação à solução 1 e a solução 1 é mais diluída em relação à concentração 2, ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Por quê? A expressão, então essa parte já foi, observação 2. Não confunda dissolver com diluir, né? Não confunda dissolver com diluir. Ao se misturar o pó para um refresco em água e mexer bem, o pó está sendo dissolvido na água, no solvente água. Vamos lá. Não confunda dissolver com diluir. Ao se misturar o pó para refresco em água e mexer bem, o pó está sendo dissolvido no solvente água. Eu não estou diluindo, pessoal. Eu não estou diluindo. Se eu tenho, vamos lá. Todo mundo já fez um suco Tang, né? Então, tá aqui, ó. Lá tem dizendo, faz 1 litro, né? Vou colocar aqui 1 litro de água. A gente vai pegar um Tang, né? um suco daqueles fabricados. Aqui, ó. Coloquei aqui 20 gramas de Tang, né? Um suco. Muito bem. Pessoal, o que eu fiz aqui não foi uma diluição.
Concorda comigo? O que eu fiz aqui foi dissolver o soluto no solvente. Então, por isso que você vai misturar bem aqui essa estrutura para que ela fique de maneira homogênea. Agora, pense o seguinte. Eu estou aqui com o mesmo suco, né? Se ele faz 1 litro, vamos dizer que 20 gramas dele fazem 1 litro. Então, eu coloco agora 4 sacos aqui, 4 pacotinhos. Então, eu tenho 80 gramas. Pessoal, eu fiz o quê? Dissolvi. Aqui, ó, bem homogêneo. Só que esse aqui vai ser mais diluído. Esse aqui vai ser mais concentrado. Concorda comigo? Você vai tomar esse suco aqui, dessa segunda situação, e vai perceber e vai dizer assim, nossa, tá ruim, tá forte, né? No linguagem popular. O forte que você diz quer dizer que está concentrado. Ok? O que é que você vai fazer? Você viu que o suco está concentrado demais. Não está bom para beber. O que é que você vai fazer? Você vai acrescentar água. Você vai acrescentar água. Agora sim, aqui será uma diluição. Por quê? Porque eu vou acrescentar solvente. Nesse caso aqui, H2O. Então, aqui eu coloquei mais solvente. Pessoal, se eu acrescentei solvente em uma solução, eu tinha aqui um volume inicial, né? Vamos dizer que era 1 litro. E eu terei um volume final que eu ainda não sei. Tá? Muito bem. Consequentemente, aqui eu tinha uma certa concentração antes de eu acrescentar volume. É isso? Então, eu tenho um selinho aqui, concentração inicial. Quando eu coloco solvente, vamos dizer que eu acrescentei aqui mais 1,5 litros. Não é isso? Para tornar esse suco algo bom da gente tomar. Se eu acrescentei, o meu volume inicial não será mais o mesmo, né? Eu terei um volume inicial e terei um volume final. Ora, pessoal, eu não disse para você que diluição tem o intuito de quê? Diluição tem o intuito de diminuir a concentração. Então, quando o suco está muito forte na linguagem popular, quer dizer que ele está muito concentrado. E se ele está muito concentrado, eu aumento o volume dessa solução, com o solvente, geralmente a água, para cair a minha concentração. Ok, turma? Pessoal, alguma dúvida? Voltei aqui para saber de vocês. Alguma dúvida? Dúvidas, turma? Não. Não? Não, professor. Tá entendido essa parte de concentração, muito concentrado, pouco concentrado, diluído, concentrado? Tudo ok, né? Muito bem, vamos voltar. Vamos voltar. Então, eu acredito que tenha ficado claro a diferença entre dissolver e diluir, tá? Dissolver e diluir. Diluir sempre é com o intuito de diminuir a concentração. Então, ao se misturar o pó para refresco em água e mexer bem,
o pó está sendo dissolvido no solvente água, tá? Então, ó, tem até o exemplo do refresco, tá? Ao se acrescentar mais solvente à solução, ou seja, mais água nesse caso, diminui-se a concentração. Então, o que foi que você fez? Você fez uma diluição, ok? Na figura abaixo temos uma solução na qual está sendo colocado solvente, neste caso a água, para diluir uma solução. Okay? Isso aqui são fatos cotidianos, né? Num laboratório de química não existem soluções de todas as concentrações possíveis e imagináveis. O que é que isso quer dizer, pessoal? Se você precisa de um ácido clorídrico, por exemplo, 2 mol por litro, né? 0,2 mol por litro. Se você precisa para uma reação de ácido clorídrico 0,2 mol por litro, mas você tem somente o quê? Você tem somente ácido clorídrico 2 mol por litro. Você vai pegar uma parte desse volume de ácido clorídrico e diluir certamente em água. Para quê? Para diminuir a concentração até você chegar a 0,2, ok? Geralmente são preparadas e armazenadas soluções de concentrações elevadas. A partir delas, podem se obter outras mais diluídas, isto é, menos concentradas por meio de uma diluição. Se você precisa de um ácido a 0,2 e você tem um ácido a 4 mol por litro, você vai diluir até chegar à concentração que você quer, ok? Para isso você usa equipamentos como a pipeta, o balão volumétrico, a pera e a piceta, tá? Aqui preparando uma solução diluída em laboratório, se você tem, por exemplo, uma pipeta equipada com a pera, a perinha de borracha, isso aqui eu vou fazer depois em sala, eu vou trazer o material para a gente aprender pessoalmente, tá? Com a pipeta equipada com pera de borracha, transferir a quantidade desejada para um balão volumétrico. Em seguida, colocar o solvente, geralmente água, com uma ajuda de uma piceta. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Você está vendo essa parte vermelhinha aqui? Ela é chamada de pera. Então, você foi lá com a pera e com uma piceta, com uma pera, você tirou uma determinada quantidade de ácido aqui, vamos dizer. E você colocou aqui, ó, tá? Quando você põe aqui, você tem um determinado volume de ácido. Vamos dizer que eu tenho aqui 100 ml de ácido. Pessoal, é 100 ml de ácido, mas a concentração dele aqui continua sendo a mesma dessa aqui, ok? Então, a partir do momento que eu pego e ponho água, como acontece nessa terceira situação, se eu vou colocar água, eu vou proporcionar uma diluição. E se eu proporcionei uma diluição, a minha concentração de ácido vai o quê? Vai cair. Se aqui era 4 mol por litro, e eu coloquei, por exemplo, 20 ml de água, 200 ml de água, vamos dizer que essa concentração de ácido aqui caiu para 1,5, tá? Então, é assim que a gente prepara ácidos e outras substâncias na concentração que a gente quer, ok? Como na diluição, a quantidade de soluto não se altera. Podemos afirmar que a quantidade de matéria, que é o N, número de mols de soluto existente na alíquota está sempre presente na nova solução obtida pela diluição da alíquota. Professor, não estou entendendo. Imagine o seguinte, imagine que esse frasco aqui seja água com açúcar. Eu tenho aqui, vamos dizer que 2 litros de água com 20 colheres de açúcar, ok? Vamos dizer que nessas 20 colheres de açúcar me deu uma massa, sei lá, de 150 gramas. 150 gramas de açúcar, essa é a massa do soluto. Concorda comigo? Se eu tenho aqui 2 litros de volume, eu terei 2 litros de solvente para 150 gramas de soluto. Muito bem.
Pessoal, quando eu fiz a diluição, vamos dizer que eu coloquei mais 1 litro de água. Eu quero mostrar para você que na diluição o volume aumenta, mas a massa do soluto permanece a mesma. Lembra que aqui eram 150 gramas de açúcar? Aqui continuam sendo 150 gramas de açúcar. Mas qual é a diferença? É que agora aqui eu não tenho mais um volume, eu não tenho um volume mais de 2 litros, e sim de 3 litros, tá? Então, numa diluição eu terei sempre o seguinte. Numa diluição, deixa eu apagar aqui para... Deixa eu ver se eu apago. Deixa eu fazer aqui, só um instantinho. Deixa eu apagar esse. Então, em uma diluição, a gente tem sempre a massa do soluto, ela vai ser sempre igual, tanto no início quanto no final, tá? O que é que muda? Muda o seguinte, o volume inicial é 1, o volume final é outro. Consequentemente, se eu aumentei o volume, você já sabe dessa relação, se aumenta o volume, diminui a concentração. Então, a minha celinha, minha concentração inicial é diferente da minha concentração final. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de que sempre a massa do soluto, né, não muda na diluição. Tudo bem? Sobre a fórmula da diluição, como nossa aula está perto do fim, quando a gente fala em diluição, geralmente a gente usa de maneira mais frequente essas duas fórmulas aqui. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, né? Lembrando, aqui é concentração comum, portanto, os dados devem estar em gramas por litro. Algumas situações me falam em molaridade. Em molaridade, você sabe que é mol por litro. Então, eu tenho situações que eu terei molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, ok? Vamos ficar com essas duas fórmulas por enquanto. Na semana que vem a gente continua. Deixa eu ver se eu acho algum exercício aqui para a gente fazer, para terminar. Alguém tem dúvidas? Isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se tem algum exercício para a gente fazer aqui, certamente. Pronto. Tá aqui, ó. Uma questão da UFP, tá? Que diz o seguinte: há uma amostra de 100 ml de NaOH, ou seja, de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro. Foi adicionada uma água suficiente para completar 500 ml.
A concentração em gramas por litro dessa nova solução será igual a quanto? Professor, por que é que eu sei que isso é uma questão de diluição? Porque a questão fala, ó, foi adicionada água, tá? Então, uma das principais pistas para você entender se uma questão é de diluição é você encontrar essa informação na questão sobre o acréscimo de solvente. E quase sempre o solvente é quem, pessoal? É a água. Então, se a questão falou em acréscimo de água, fica subentendido que é uma diluição, tá bom? Então, vamos aos dados. Você tem 100 ml de NaOH. Vamos aqui. Você tem 100 ml de NaOH, ok? Você tem 100 ml de NaOH, com concentração dessa solução 20 gramas por litro, e foi adicionada uma água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro dessa nova solução. Pessoal, nós temos o volume inicial, que é de 100 ml. Temos a concentração inicial, que é 20 gramas por litro. Ou seja, a cada litro, eu tenho 20 gramas de quem? De solvente. Pessoal, quem é esse solvente nesse caso? O solvente nesse caso é o hidróxido de sódio, ok? Então, a cada 1.000 ml, ou seja, a cada 1 litro, eu tenho 20 gramas de hidróxido de sódio, tá? Meu volume inicial era 100 ml, meu volume final foi para 500 ml. Ora, se eu coloquei volume, se eu adicionei solvente, consequentemente, a gente não vai esperar que a concentração final seja algo parecido com 20 gramas por litro. Por quê? Porque à medida que eu vou acrescentando solvente, eu diminuo a concentração. Veja a diferença. Eu tenho um volume inicial de 100 ml, enquanto meu volume final é de 400 ml. Pessoal, de 500 ml para 100 ml, aí eu tenho uma diferença de 400 ml. É muita coisa. Essa concentração aqui, inicial de 20 gramas por litro, ela tende a diminuir bastante. Professor, entendi a história da concentração inicial, o volume inicial, concentração final, volume final. Mas eu quero entender o seguinte, eu vou usar o C ou eu vou usar o Nzinho de molaridade? Turma, a concentração que a questão te deu foi em grama por litro. Lembra, se é grama por litro, isso aqui quer dizer concentração. Então, é o Czinho de concentração. Você vai fazer concentração inicial, porque é concentração comum, grama por litro, vezes volume inicial, é igual a concentração final, vezes volume final, ok? Então, jogando na fórmula, você teria 20 gramas por litro, que é a minha concentração inicial, vezes o meu volume inicial, que é 100 ml. Isso vai ser igual à minha concentração final, que é o que eu quero, C2, vezes 500 ml, que é meu volume final, ok? Fazendo 20 vezes 100, 2.000. Do outro lado, você tem C2, concentração final, vezes 500. Você isolando a concentração final, você tem 2.000 dividido por 500. Isso aqui vai me dar 4 gramas por litro. Letra C. Quero chamar a atenção para vocês, para finalizar, do seguinte. Olha quanto era a minha concentração inicial. Minha concentração inicial era de 20 gramas por litro. Quando eu adicionei 400 ml de água, porque de 100 ml para 500 ml vão 400 ml. Quando eu adicionei 400 ml, a minha concentração caiu para quanto? Para 4 gramas por litro. Então, pessoal, não esqueça, por favor,
quando nós estivermos falando de diluição, 3 coisas você tem que lembrar. Vamos repetir aqui para terminar a aula. Olha, 3 coisas você tem que lembrar quando nós estivermos falando de concentração. Quais são essas 3 coisas? Uma, a massa do soluto no início. Vou colocar um I de início aqui. E vou colocar aqui um F de final. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar. A massa, vou colocar aqui início e final. A massa do soluto no início, a massa do soluto do início é a mesma do soluto no final. Ou seja, a massa de soluto não vai mudar. O que é que vai mudar, pessoal? Vai mudar o volume, né? Eu tenho um volume inicial e eu terei um volume final. Ora, se eu vou acrescentar volume, é claro que você vai ter um acréscimo de volume. E o terceiro dado que você tem que estar atento é que se eu tenho uma concentração inicial e acrescentei volume, essa concentração ela tende a cair, tá? Então eu tenho um abaixamento aqui, um decréscimo aqui da concentração. Então, numa diluição, a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no final, tem a mesma massa, tanto no começo quanto no final. O volume inicial é 1, o volume final aumenta, a concentração inicial é 1 e a concentração final diminui. Ok? Muito bem. Eu preciso saber de vocês se vocês conseguiram acompanhar, se vocês têm alguma dúvida. Oi, alguém tem alguma dúvida? Olá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não. Tudo entendido? Não, professor. Tudo. Sem dúvidas? Sim. Sim. Pronto, 17h15, já tem pedindo o fim da aula aqui. Rapaz, ó, cuidado com as mensagens, tá? As aulas são gravadas e a coordenação fica de olho nessas mensagens, pessoal. Vamos levar a coisa a sério, tá? Vamos levar a coisa a sério. Pessoal, se não há dúvidas, eu corrigi a prova de vocês. Eu esperava que o rendimento fosse um pouco melhor. Algumas pessoas confundiram alguns termos, tá? Na hora. Mas nós fizemos uma revisão bem bacana. Acredito que tenha faltado também um pouco mais de calma, né? Mas nós teremos essas próximas 2 semanas para revisar todo o conteúdo, ok? A gente revisa esse conteúdo. Começamos aqui com uma parte geral de soluções. Na próxima semana, nós falaremos um pouco mais de curva de solubilidade e, por fim, nós faremos mais exercícios. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Mais uma vez, ficou alguma coisa batido, alguma coisa para se falar? Alguém tem alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Não. Não. Podemos encerrar, então? Sim. Ok. Pois então eu desejo a vocês boa tarde, viu? Tudo de bom, juízo nessa quarentena e espero que logo nós estejamos de volta. Tá bom, turma? Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Paz.